viva de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei da liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na prosperidade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa à categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Divino Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esse momento, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, os Teus ensinamentos. Abençoa os nossos trabalhos da noite e esteja conosco sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a palestra da noite será ministrada pelo nosso amigo Robson Ferrer e tem como tema as 3 revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo, a nova era. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, de 1 a 7, 9 a 11. Aqui eu passo a palavra nesse momento. Amigos, boa noite a todos. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Conforme foi dito, o tema de hoje, as 3 revelações, foi extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que é intitulado Eu não vim destruir a lei, que é uma citação feita por Jesus quando iniciou o seu messianato para trazer aquele povo ainda subjugado pela dor,
pela escravidão, de que não veria desfazer todo o trabalho feito e estabelecido pelo seu antecessor, 15 séculos antes, que foi Moisés. E essas três revelações, elas são significativas por quê? Porque nunca, em nenhum momento do processo evolutivo do homem na Terra, tivemos três momentos significativos como esses, que são caracterizados como sendo as três revelações trazidas pelo mundo espiritual para nós, humanidade na Terra, a fim de que nós pudéssemos desenvolver o nosso processo moral e espiritual enquanto estivesse a caminho desta realização que todos nós faremos, que é nos tornarmos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. E o Pai, de amor e de misericórdia, nos permitiu que a cada período do nosso processo evolutivo, nós fôssemos aquinhoados de conhecimento e de valores morais que pudessem nos favorecer a esse movimento de ascensão, de transformação, que todos nós vemos fazendo desde quando fomos criados por Deus, simples e ignorantes, conforme nos diz a doutrina espírita, mas cuja finalidade não é outra que não seja nos tornarmos divinos. Daí porque Ele, Jesus, estabeleceu para nós essa assertiva de que nós éramos deuses e que todos nós poderíamos fazer tudo quanto Ele fez e muito mais, desde quando nós despertássemos em nós esta luz que existe íncita em todos nós. Porque fomos criados de acordo com a doutrina espírita e com a própria fala de Jesus, à semelhança de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Cabendo a cada um de nós, nesse processo de ir e vir através das reencarnações, perceber em nós esta potencialidade divina para desenvolvê-la enquanto estivéssemos a caminho com o Pai. E isso é algo que nós vamos fazendo na medida em que nós despertamos a nossa consciência para as leis de Deus. Esta lei que, de acordo também com os Espíritos, se encontra em cada um de nós. E na medida em que nós nos depuramos, avançamos, nos espiritualizamos, nós vamos percebendo esta relação entre nós, a criatura, e o Pai, o Criador. Por esta razão, os Espíritos vão considerar na questão 625 de que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, aquele que veio em nome do Pai para estabelecer as bases do seu reinado. Veio abrir o caminho para fazer com que nós conhecêssemos esse reino de Deus, que ainda hoje não conseguimos sequer compreendê-lo na sua extensão, na sua profundidade e na sua grandeza. Se nós que aqui nos encontramos hoje, humanidade terrena, tecnologicamente desenvolvida e aparelhada do ponto de vista do conhecimento, da intelectualidade para tal feito, ainda não fizemos, imaginemos há 12.000 anos atrás, quando do advento da vida dele, em nome de Deus, para iniciar esse movimento revolucionário que conseguiu dividir a humanidade em duas eras, antes e depois dele, Jesus. Mas ele não poderia ter vindo
vindo para estabelecer esta segunda revelação, de acordo com os Espíritos, se não houvesse o seu antecessor, se não tivesse vindo preparar as bases do conhecimento desta realidade divina, da unicidade de Deus, se não fosse o trabalho meritório e grandioso dele, precursor do advento do cristianismo, e aquele que viria igualmente estabelecer as primeiras leis éticas e morais para que nós começássemos a engatear nesta realidade divina que somos todos, em que pese que antes deles Moisés já se conhecia e se tinha notícia por conta dos antigos profetas, das escrituras de Isaías e tantos outros que lá estavam, preparando igualmente o caminho para o advento dessa primeira revelação trazida por Moisés, a fim de que ele chegasse e então começasse a preparar o terreno, tal qual Jesus vai nos apresentar de uma forma simbólica naquela parábola em que ele explicita de que o semeador saiu a semear. E nesta saída e nessa caminhada, ele vai preparando os terrenos a fim de que pudesse mais tarde colocar a boa semente, que haveria de dar frutos de 30, de 60, de 100 por um. Portanto, a nossa história, do ponto de vista moral e espiritual, pode ser contada, se assim quisermos, dentro de uma linha do tempo, em 3 grandes momentos significativos, nos quais o primeiro a considerar com Moisés, quando vai nos trazer a primeira revelação proposta por Deus para nós, humanidade na Terra. E ele assim o faz, não o apresentando como sendo um Deus único, porque o grande papel de Moisés para o seu povo, além de tirar do subjugo da escravidão dos egípcios, tentando levá-los a uma terra prometida, e que ele não conseguiu, em que pese o trabalho de 40 anos caminhando pelo deserto, foi exatamente estabelecer para nós que lá estávamos, no nível ainda bem aquém do ideal a ser atingido, mas ao mesmo tempo o primeiro passo para o entendimento daquele que viria mais tarde, enquanto segunda revelação, foi ampliar a nossa consciência para o entendimento de Deus, da noção de Deus, quando Ele vai nos apresentar essa unicidade divina, porque até então acreditava-se em muitos deuses, não se tinha uma referência de quem era verdadeiramente Deus. É bem verdade também que para a época, do ponto de vista moral e espiritual, e até mesmo cognitivo e intelectual, nós não tínhamos ainda preparo e condição para compreendê-lo que não fosse da forma com que ele nos apresentou. Um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que punia, que castigava, pois que ainda hoje trazemos na nossa memória psíquica a ideia de que Deus castiga, que não devemos fazer isso ou aquilo porque Ele irá nos punir e que Ele vai cobrar aquilo que estivermos fazendo de bom e de ruim. Mas essa concepção ficara 15 séculos depois, com a vida de Jesus, ou pelo menos foi igualmente um dos objetivos da vida de Jesus: desfazer aquela ideia que até então se tinha
a respeito de Deus. Daí porque ele considerou que não veio destruir a lei. Que lei é esta que ele não veio destruir, que não tenha sido aquela estabelecida por Moisés? Enquanto legislador, um homem que estabelecia leis, até mesmo para coibir os excessos, a brutalidade, a força daquele povo, ele precisava se utilizar de instrumentos e de ferramentas um tanto mais quanto pesadas, digamos assim, mais impactantes, porque era o que nós poderíamos ter e compreender do ponto de vista espiritual. E era um preparo, conforme dissemos, para recebermos 15 séculos depois aquele que seria, de acordo com os Espíritos, igualmente a segunda revelação. Diferentemente da primeira, ele traz uma docilidade, uma ternura, ele traz a mansidão, ele traz como base e lema do seu messianato o amor, pois que até então desconhecia-se esse sentimento na sua grandeza e na sua pureza. Ao estabelecer que ao invés de nós pagarmos da mesma forma com os mandos e os excessos que tínhamos feito, ele propunha, por exemplo, o perdão das ofensas, pois que quando, da época de Moisés, o aprendizado básico que ele nos trouxe não foi outro senão a lei de Italiano: olho por olho, dente por dente. Assim era a lei que todos deveriam ser regidos. Aquele que cometeu o delito, igualmente na mesma intensidade, na mesma força, haveria de ser punido, castigado, como uma determinação de Deus, porque Deus, igualmente, na perspectiva de Moisés, dentro dos seus conceitos, é um Deus vingativo e punitivo. E assim nós convivemos durante muito tempo e carregamos ainda para os nossos dias essa ideia, conforme já dissemos, desse Deus que castiga, desse Deus que pune, que vai nos colocar, por exemplo, em uma região de dor, de sofrimento, que nós conceitualmente chamamos de umbral. E esse talvez seja um dos motivos pelos quais nós tememos esse confronto com a nossa própria realidade de espíritos imortais, porquanto não sabemos o que nos acontecerá depois da morte. E para a maioria de nós espíritos encarnados, ainda em uma condição provacional, em uma ordem em que Kardec, na escala espírita, vai considerar como sendo dos imperfeitos, tememos que este castigo divino aconteça e nos coloque, por exemplo, nessas regiões de trevas, nessas regiões de dor que os Espíritos nos apresentaram como sendo um umbral. Apesar de que, quando do advento de Jesus na Terra, ele traz uma outra perspectiva, ao nos dizer, por exemplo, dentre outras tantas coisas, que o meu reino não é desse mundo, e que igualmente ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento, porque entendia-se que do ponto de vista evolutivo, moral, nós já estávamos em condições preparados para receber mais uma cota do conhecimento das leis de Deus. Pois que o que
diferencia basicamente um espírito em evolução, do ponto de vista inicial do seu processo evolutivo, para aqueles mais avantajados, para aqueles que já se encontram mais próximos de Deus, em particular aqueles que estão na primeira ordem da escala espírita, na primeira classe, como os puros, os perfeitos, a exemplo do próprio Cristo. A noção de divindade, a noção de Deus é totalmente diferenciada da que hoje nós temos, em que pese todo o conhecimento advindo do mundo espiritual para nós, humanidade na Terra. E essas revelações na feição de Moisés, de Jesus, e logo depois, 18 séculos dos Espíritos, surgiram e vieram com o objetivo de alavancar o progresso da humanidade na Terra, pois que, conforme igualmente já dissemos, todos estamos fadados à perfeição, do átomo ao arcanjo. Estamos todos caminhando para a luz. Esta luz que de alguma sorte potencialmente já existe em nós. Daí porque o próprio Cristo, na citação feita anteriormente, ele disse: fazei brilhar a vossa luz. E a vossa luz que devemos brilhar não é outra coisa que não seja o nosso potencial divino, que é um dos objetivos da reencarnação. A melhoria, o aperfeiçoamento, o contato com a sua essência divina, que muitas vezes embotamos, não fazemos, porque nos deixamos aprisionar pelas coisas do mundo, pelas muitas preocupações, pelos muitos afazeres, pelos interesses imediatistas, e esquecemos, olvidamos a fala de Jesus, deixando passar, e muitas vezes só despertamos quando o fazemos através da dor. Essa conselheira, essa mensageira divina que nos chega silenciosamente para nos despertar as novas reflexões. Quantos são de nós que aqui nos encontramos hoje nessa tentativa de ascensão do ponto de vista moral e espiritual, se não fosse por causa da dor, das aflições, dos problemas que ocorreram em nossas vidas, e que em uma tentativa de solucioná-las, de abrandá-las, recorremos a esta casa de Deus em busca de tratamentos, de ajuda e, como muitos propõem, de salvação. Quando na verdade a doutrina espírita é uma proposta de libertação, de autoencontro, de fazermos esse caminho, esse roteiro para a nossa autolibertação. Portanto, é um movimento que acontece de dentro para fora, e não mais como ocorria à época de Moisés, que era um movimento de fora para dentro, como ainda hoje, na nossa contemporaneidade, nos nossos dias modernos, em que temos as facilidades de tudo, quando tudo nos chega rapidamente no piscar de olhos, o nosso movimento, dentro dessa visão egóica, consumista, imediatista, é que seja tudo para fora, que tenha que se acontecer de uma hora para outra, e esquecemos de que somos espíritos e que estamos momentaneamente numa experiência corporal, que mais cedo ou mais tarde haveremos de voltar à pátria espiritual, de onde saímos e para onde retornaremos. Mas a questão é de que forma, levando o que em nossa bagagem espiritual,
espiritual que fará frente a esse despertar de uma consciência lúcida, dentro de um entendimento de uma realidade de imortalidade, de espiritualização, porque desde o início com Moisés, passando por Jesus e mormente com a doutrina espírita, um objetivo para todos nós é esse movimento de espiritualização, de nos percebermos filhos de Deus, herdeiro dele, e como tal, tudo que existe no universo, na natureza, nos pertence, porque nós somos seus filhos. Mas para sermos beneficiados, para termos proveitos desta riqueza divina, conforme vai nos propor Joana de Ângeles nesse livro Filho de Deus, é preciso que eu estabeleça a sintonia com o Pai que está nos céus, que adentremos ao nosso quarto, que fechemos a nossa porta e em comunhão com o meu lado luz, com o meu lado divino, estabeleça essa interação, estabeleça esse encontro, esse elo entre nós, filhos, e ele, Pai. Conforme, igualmente, na introdução do livro Filho de Deus, Joana de Ângeles, ela vai considerar algo que sempre que posso, tenho oportunidade, eu faço questão de citar pela grandeza da reflexão que ela coloca em apenas 2 parágrafos do livro. Vejamos: multiplicaram-se através dos tempos variados conceitos a respeito de Deus, seja antes de Moisés, seja no período em que ele esteve conosco, depois dele, no momento auspicioso do advento do Cristo na terra, após o divino amigo ter retornado à pátria espiritual, e 18 séculos depois, quando do surgimento da doutrina dos Espíritos, que nos apresentou não mais como homem, não mais de uma forma antropomórfica, que traz os mesmos sentimentos e ressentimentos que nós humanos, mas como sendo a inteligência plena, a inteligência maior, a causa primeira de todas as coisas. E então multiplicaram-se através desse tempo, ou dos tempos, variados conceitos a respeito de Deus. Por mais complexos, sempre se tornaram insuficientes para expressar toda a grandeza do Criador. E nesse particular nós vamos ver na questão 17, salvo engano, em que os Espíritos vão colocar enquanto resposta que essa falta de entendimento pleno a respeito de Deus, em que pesa as suas variadas conceituações, é porque nos falta ainda um sentido. E esse sentido que a doutrina espírita vem nos concitar a conquistar nessa encarnação e nas vindouras, é esse despertar da nossa identidade espiritual. É que nós nos espiritualizemos para tornar a terra uma terra ou uma morada de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. Por isso a dificuldade que, por mais que se fale, estude-se, tente compreendê-lo, mas ainda estamos defasados, ainda estamos bem aquém do ideal, mas ela também vai considerar. Somente Jesus logrou fazê-lo com perfeição, utilizando-se de uma linguagem simples, no entanto, portadora de alta carga racional e emocional, chamando-o de Pai. O designativo excelente
preenche todas as lacunas deixadas por outras definições e referências. E a mensagem da segunda revelação proposta por Jesus não é outra senão esta que Joana de Ângeles propõe. Deus é o Pai Criador, o genitor divino, a causa incausada de todos os seres e de todas as coisas. Deus é amor e, como tal, precisamos nos inundar nesta energia de amorosidade para poder nos aproximarmos dele, nosso Pai que está nos céus. Não é um trabalho que se faça em uma encarnação, em um movimento apenas de tornar-se bom, porque, conforme disse o próprio Cristo, bom só o Pai o é. Mas somente através desta consciência, desse despertar da minha identidade divina, eu sou capaz de me movimentar em ambientes como o nosso, ainda de um planeta de provas e expiações, expressando o meu lado divino. Porque muitos estão à espera, no desejo desta realização de que a nossa morada, que é a Terra, a nossa escola, o nosso laboratório de aperfeiçoamento, se torne, de uma hora para outra, um mundo de regeneração, um mundo perfeito. Mas como isso acontecer se eu não estou integrado nesse movimento? Se o meu olhar tem sido para as coisas do mundo, para os apelos imediatistas do umbigo para baixo, das necessidades fisiológicas, considerando que ainda nos encontramos nesse sono profundo, nessa consciência de sono adormecido, sem querer despertar para esta realidade que Moisés, em que pese a forma, veio nos trazer e que nós não validamos, que nós não internalizamos. Não satisfeito, o divino amigo veio então e nos propôs trazer com outro olhar esse mesmo Pai. É o que ela vai considerar no segundo parágrafo, quando diz assim: e é importante que nós reflitamos sobre isso quando tratamos dessas três revelações, porque todas elas vieram trazer uma nova imagem, uma nova percepção em torno do Pai. És filhos de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada deves te atemorizar ou afligir demasiadamente. E quantos de nós, por falta desse contato divino, estamos diuturnamente em aflição, desesperados, angustiados, temerosos, depressivos, quando não, violentos, rebeldes, insatisfeitos. Mas ela continua: tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que em qualquer situação Deus está contigo. Se nós tivéssemos internalizado essa última citação feita por Joana de Ângeles, talvez ou possivelmente seríamos indivíduos mais felizes, mais compenetrados quanto ao objetivo da encarnação, porque ela vai dizer que em todas as
situações da vida, independentemente da forma, da maneira como rotulemos essas experiências, Deus está conosco, está presente, porque fazemos parte desse universo e, como tal, seus filhos, estamos inundados desta energia de amor que perpassa e emana em toda a criação, em todo o universo. Porque Deus está a todo momento criando sob o impulso e o influxo da lei do amor. Quando questionado sobre qual seria o maior mandamento, uma vez que para a época de Moisés tinha-se mais de 300 mandamentos, o povo não sabia e não entendia muito bem qual aquele que melhor definiria as ideias de Moisés, uma vez que ele, enquanto legislador, ele trouxe o decálogo, os 10 mandamentos, enquanto missão principal da sua vida à terra, e ele começa dizendo que deveríamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso espírito. Se ficássemos apenas com esse primeiro mandamento, tudo mais viria igualmente por acréscimo. Os outros 9 estariam incorporados naturalmente no primeiro, porque todo aquele que vive santamente a sua vida ligado a Deus na inteireza e na profundidade, e já podemos fazê-lo, não passaríamos por tantos reveses, por tantos sofrimentos, que ainda por ignorância e rebeldia, por afastamento das leis de Deus, nos implicam o sofrimento, a desdita e a necessidade de retornar para nos reconciliarmos com a lei. Porque não sairemos desse palco da vida sem que antes paguemos, no bom sentido da expressão, os nossos débitos para com a lei. Que nós não nos renovemos, não refaçamos o caminho. Por isso disse o Cristo igualmente, que o maior sacrifício que poderíamos fazer para Deus é exatamente nos reconciliarmos com os nossos adversários. Eis aí o maior sacrifício que poderíamos prestar a Deus: nos reconciliarmos com os nossos adversários. Ou ainda, enquanto reforço, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque talvez não tenhamos as mesmas oportunidades e condições que ora estamos tendo para esse momento de reajuste, de nos liberarmos da lei que nos aprisiona àquela experiência aflitiva e dolorosa. Então ama a Deus sobre toda a tua força, todo o teu entendimento e todo o teu espírito. É um exercício para muitas reencarnações, e que talvez ainda não despertamos para começar nessa, como nas anteriores, porquanto somos o somatório das nossas experiências vividas. Logo, foi preciso que uma nova revelação surgisse para que nós tivéssemos uma melhor compreensão e entendimento a respeito desse mesmo Pai. Porque Deus não se modificou no decurso das eras, conforme aconteceu com as leis de Moisés, que muitas delas hoje já não têm valor, já não são colocadas em práticas, já não servem de regras e normativas. Porque com o avanço das ciências, com o movimento natural das sociedades, muitas das leis foram deixadas de lado, foram suspensas,
sabendo que no mundo ainda elas sejam praticadas por muitos povos, principalmente no Oriente Médio. É preciso que nós entendamos que estamos em um movimento de ascensão. Surge então Jesus, conforme já dissemos, para nos apresentar o reino de Deus, dentro de uma nova configuração, dentro de uma nova perspectiva, abrindo as janelas para divisarmos o horizonte, dizendo que nós fomos feitos para sermos felizes, nós somos criados para estarmos ao lado do Pai, e que dia virá em que Ele separará a boa da má semente. O bem e o mal haverá de algum momento da nossa trajetória evolutiva ser colocado frente a frente para que nós possamos nos decidir qual delas, ou qual deles nós queremos seguir. E lembrando aquela tão conhecida passagem também, quando ele vai dizer: não se pode servir a Deus e a Mamon. Não podemos, se assim quisermos, servir ao bem e ao mal, porque em algum momento haveremos de desagradar a um para agradar ao outro, e a gente tem que se decidir que o nosso falar seja sim, sim, não, não. É a mensagem fundamental proposta por Jesus. E sabendo ele, embora o Filho primogênito, o príncipe da paz, o modelo e o guia da humanidade terrena, ele não poderia ficar muito tempo conosco, ele então anteviu, propôs o advento do novo Consolador. E ele vai trazer esta perspectiva sobre as bases do amor, quando disser aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Aqueles que ele trouxera, sem criar embargo, sem criar nenhum tipo de problema com aqueles outros que já existiam. E nesse ponto, abrindo um parêntese, merece a lembrança. Quando questionado por sua vez qual seria o maior mandamento da lei, ele prontamente disse: ama a Deus sobre todas as coisas, pois que o mandamento anterior assim regia, propunha, mas eis que lhes dou o segundo, semelhante ao primeiro: ao teu próximo como a si mesmo. Então ele não desfez a proposta de Moisés ao nos apresentar os 10 mandamentos, as primeiras leis éticas e morais, para que nós aprendêssemos a lidar com a nossa particularidade divina, com a nossa essência de filhos de Deus. Mesmo sabendo que na nossa infância espiritual à época, não a compreenderíamos na sua magnitude, mas era preciso iniciar o processo, tal qual fazemos com os nossos filhos, quando os colocamos em uma escola de educação infantil, quando iniciamos a sua preparação para a sua sociabilização entre as pessoas, na sociedade. Ele não vai decodificar plenamente tudo que os professores, as tias, dizem e fazem. Mas se eles não têm esse ponto inicial, mais adiante teria dificuldade para compreender as letras e os números. Então o processo da evolução se dá para e passo, e a cada época, a cada período, surge uma nova revelação.
sendo que a primeira, mais significativa, que podemos também considerar que nesta época de Moisés, a terra estava igualmente em transição, porque já ampliava a ideia, ou já trazia embutida a ideia desta que hoje estamos passando. Porque dentro da perspectiva de Moisés, ele vinha trazer uma nova era para a humanidade. A terra da promissão, a terra em que haveria de viver os ensinos de Deus. Daí ele traz do Monte Sinai, os 10 mandamentos, como dizendo que fora Deus que escrevera naquelas pedras. E ele, como sendo o grande profeta, o grande representante de Deus à época, ele as trouxe para nós. E o que nós estamos fazendo dessas 10 leis até aqui? Até o advento de Jesus, 15 séculos. De Jesus para a terceira revelação, a doutrina espírita, mais 18. E da doutrina espírita, na sua primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, para os dias de hoje, 30 de julho de 2019, já se vão mais 162 anos. Quem é bom de conta, por favor, vejam quantos anos se passaram desde aquele primeiro momento com Moisés. Lembrando que quando esteve conosco, ele viveu em torno de quase 100 anos, desencarnando lá por volta dos seus 80 e tantos anos. Ou seja, são muitas reencarnações, muitos ir e vir através dos corpos na matéria física para nos desenvolvermos. E observe como nós nos encontramos hoje, em busca da salvação, em busca da cura, em busca dos tratamentos espirituais, quando nós poderíamos já estar processando as próprias curas. Poderíamos estar igualmente, os discípulos à sua época, fazendo as línguas de fogo falarem, produzindo os milagres, as virtudes concebidas por Jesus. Porque ele disse, e repetindo a citação: vós sois deuses, podeis fazer tudo quanto eu fiz e muito mais. E quem de nós, 2000 anos passados, vem fazendo o que ele fez e muito mais? A não ser, claro, aqueles ícones da história da humanidade, que por amor se desafiaram a serem diferentes dentro de um mundo tão igual. Porque eles foram martirizados, mortos, rechaçados, indiferenciados, não foram valorizados. Quando muito, o que acontece agora com a nossa irmã Dulce, foram canonizados, santificados. E por que isso aconteceu? Porque somente muito tempo depois é que reconheceram o seu valor. Porque a época, a exemplo de Moisés, a exemplo de Jesus, a exemplo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nos apresentou na feição da terceira revelação. Não mais por um homem, por uma personagem, mas na figura dos espíritos, para reforçarem a ideia da imortalidade da alma, da continuidade da vida, do prosseguimento da mensagem do Cristo. Esse Consolador que Jesus anteviu e propôs àquelas pessoas,
viriam com esta missão, com esse objetivo de relembrar tudo quanto ele disse e trazer aquelas outras coisas que para a nossa época espiritual não era possível ser dito. Surge então a doutrina dos Espíritos. Esta doutrina que dizemos amar, que traz uma ideia de que Deus, Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que Deus é amor, que nós somos seus filhos e que fomos criados para sermos felizes, para vivermos intensamente nesta atual sociedade, não da futura, não no mundo espiritual, a felicidade que é possível ser vivida aqui e agora. Como ouvíamos domingo, para quem esteve lá na casa Irmã Sheila, na Tuba, no evento que ocorreu com 3 companheiros nossos do movimento espírita: Armando Lui, Luziane Bahia e Patrícia Lins. Acredito no conhecimento da maioria. E que nesse evento foi homenageado as músicas de Armando Lui, que quem conhece sabe como são divinas, verdadeiras orações cantadas. E o tema do seminário, do encontro do domingo à tarde, não foi outro senão: o céu é aqui. Quem de nós está vivendo o céu aqui e agora? Porque Moisés propôs a terra da provisão. Jesus nos apresenta o reino de Deus. E a doutrina espírita nos fala do mundo de regeneração. Seja o primeiro, seja esse último, todos em si tratam da mesma coisa, da mesma ideia, de que o céu é aqui. Mas estamos vivendo nesse céu ou no inferno construído por nós mesmos, a partir das nossas escolhas, a partir do nosso livre-arbítrio, da nossa infração à lei de Deus? Porque os Espíritos dizem ainda que não somos felizes nesse mundo, mesmo considerando-o como de provas e de expiações, porque delas nos afastamos. Delas quem? Para os neófitos que estão aqui. Das leis de Deus, cujo resumo poderíamos assim dizer, do amor. Porque essas leis de Deus, elas existem para que nós aprendamos a nos amar uns aos outros, para que compreendamos que estamos todos numa mesma embarcação, levando-a para o mesmo destino, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus serão os escolhidos. Todos estamos sendo chamados. Não existe um roteiro mais feliz do que viver a mensagem de Jesus, quando na sua vinda, ao nos falar do reino de Deus. Tudo mais nos viríamos por acréscimo. Mas fato é que, seja por rebeldia ou por falta de entendimento, nós estamos muito aquém, muito distante desse ideal, precisando passar por dificuldades, por dores acerbas, por aflições
que já não mais precisaríamos, por conta do afastamento da lei de Deus. Portanto, ao aqui estarmos hoje, nesta noite, pensando e refletindo sobre essas três revelações, Moisés, Jesus, a doutrina dos Espíritos, é para nós nos perguntarmos, sairmos daqui hoje com esta interrogação: o que eu estou fazendo com essas revelações que o mundo espiritual superior, amando de Deus, nosso Pai que está nos céus, nos enviou para sermos felizes aqui na terra, para implantarmos esse céu aqui e agora? Porque embora Jesus tenha dito que o meu reino não é desse mundo, mas ele considerou igualmente que começa aqui. E para encerrar, lembrando a pergunta de número 1019, que finaliza o Livro dos Espíritos, Kardec questiona se um dia será possível viver na Terra essa felicidade absoluta que um dia haveremos de viver. E os Espíritos consideraram que não, porquanto ainda estamos em trânsito em um mundo de provas e de expiações. Mas que igualmente deveríamos emendar todos os esforços e sacrifícios possíveis para sermos felizes, tanto quanto a terra nos possibilita. Logo, sermos felizes ou infelizes implica apenas na escolha do roteiro que estamos fazendo. E nesse particular, finalizando, agradecendo a todos a oportunidade do retorno à casa, do caminho, gostaria de fazer a vocês um convite, conforme temos feito ao longo dessas últimas semanas e meses, que vocês conhecessem o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita, sem o acento no I. É o nosso canal no qual nós estamos postando as nossas palestras e alguns eventos que temos gravado com outros companheiros do movimento espírita. Então, se vocês querem um roteiro que os levem a essa vivência do céu aqui, cliquem lá em Roteiro Espírita no YouTube. Certamente vocês vão encontrar palestras e mensagens edificantes que nos farão repensar as nossas escolhas enquanto estamos de passagem pela terra. No mais, muita paz e muito obrigado a todos. Agradecemos ao irmão Robson Ferrer pela colaboração nessa noite, pelos ensinamentos e reflexões trazidas aqui para nós. Convidamos agora os irmãos passistas para a continuidade dos nossos trabalhos com passe coletivo.